Oi! Antes de começar a parte 3 da nossa reflexão, gostaria de pedir o seu like e inscrição. Desse jeito você nos ajuda a continuar estudando. Ok, vamos lá. Vamos mergulhar hoje nas origens, nas raízes filosóficas que deram assim o pontapé inicial para o que hoje a gente conhece como psicologia. Isso mesmo. É uma viagem no tempo, né? Explorar como esses pensadores lá atrás começaram a tentar desvendar os mistérios da mente humana. Exato. E é interessante porque, antes da psicologia se tornar uma ciência mesmo, experimental, ali no final do século XIX, com métodos para estudar percepção, consciência, memória, Uhum, muito do terreno já tinha sido preparado por filósofos, né? com certeza. Mesmo os primeiros estudos científicos, que muitas vezes, bom, se baseavam na introspecção, eles já estavam construindo sobre essas bases. Mas antes disso ainda, figuras como René Descartes foram assim fundamentais. Ah, Descartes. Sim, ele nasceu na França, né? Tinha uma saúde meio delicada, foi educado por jesuítas e era conhecido por passar horas meditando de manhã, ainda na cama, pensando sobre filosofia, ciência. Ok, vamos destrinchar um pouco isso. Descartes é super famoso por aquela ideia da separação entre mente e corpo, certo? O dualismo. Exatamente, o dualismo cartesiano. Ele via a mente e o cérebro ou o corpo como entidades bem distintas, sabe? Tá. E, embora hoje muitos psicólogos, a maioria talvez, veja a mente como algo muito ligado aos processos cerebrais, Sim, algo mais integrado? isso, mais integrado. Mas essa distinção que ele fez levantou questões cruciais sobre a relação entre, por exemplo, saúde mental e saúde física. Questões que, olha, ainda são complexas hoje em dia. Verdade. O que é fascinante nisso é como essa base filosófica acabou influenciando séculos de debate científico e filosófico depois. É, dá para ver a força dessa ideia. E avançando um pouquinho no tempo, a gente encontra outra figura bem interessante, o Abade Faria. Ah, o Abade Faria, um monge português de Goa, uma figura e tanto. Ele estudou o trabalho do Mesmer, aquele que ficou famoso por usar ímãs e falar de magnetismo animal. Isso, mesmerismo. Só que o Faria chegou a uma conclusão assim muito mais extraordinária, eu diria. E qual foi? Ele percebeu que aquele estado de sono lúcido, que hoje a gente poderia chamar de transe, não dependia de nenhuma força externa, tipo ímãs ou fluidos misteriosos. Ah, interessante. Dependia exclusivamente do indivíduo e, o ponto crucial, do poder da sugestão. Da sugestão. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Tem aquela história famosa sobre ele, não tem? Que ilustra isso muito bem. Tem, sim. Conta-se que uma vez ele ia fazer um sermão importante, acho que para a rainha de Portugal, e deu aquele branco, sabe? Pânico total. Nossa. E aí o pai dele, que estava lá, percebeu e sussurrou no ouvido dele algo tipo: "São todos homens de palha, corta". Uau! E funcionou? Na hora. O Faria perdeu o medo, fez o sermão brilhantemente. E essa experiência fez ele questionar profundamente o poder que uma simples sugestão poderia ter sobre o estado mental de alguém. Que insight poderoso para a época. Quer dizer, ele estava identificando ali a força da mente, da convicção, da sugestão. Exato. Foi uma percepção muito pioneira. O trabalho dele sobre o sono lúcido e a sugestão influenciou diretamente um médico escocês depois, o James Braid, Ah, o Bridge, ele que cunhou o termo hipnose. ele mesmo. Mas é interessante que Braid definiu a hipnose não como sono, e sim como um estado de concentração intensa que aumenta a suscetibilidade à sugestão, ou seja, ecoando totalmente as ideias do Faria. Faz todo sentido a conexão. Pois é. Se a gente conecta isso tudo, sabe, vemos uma transição muito clara. A gente sai de explicações meio místicas de forças Como externas, os imãs do Mesmer. isso, e começa a investigar os processos mentais internos, a capacidade da própria pessoa de responder a uma ideia, a uma sugestão. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Que desde cedo, pensadores como Descartes, com a questão mente-corpo, e o Faria com o poder da sugestão, Uhum. mesmo sem os laboratórios que viriam depois, já estavam explorando a natureza da mente, da consciência e até do poder que a nossa própria convicção tem sobre nós mesmos, né? Uhum, eu acho.
Qual seria? Até que ponto esse poder da sugestão que o Faria identificou séculos atrás ainda molda as nossas experiências, as nossas crenças hoje em dia? Muitas vezes sem que a gente nem perceba, né? É uma ótima reflexão final. Pensar sobre como essas sugestões, internas ou externas, operam na nossa vida cotidiana. Pois é, fica aí a provocação. E você que ficou até agora nos acompanhando, um forte abraço. Não esquece de deixar seu like. Até mais.